Agora Nossa, vai. craque, mas eu prefiro você no campo, viu? Eu também. Era mais fácil. Mas, craque, como é que é essa coisa aí? Me conta. Como é que é essa ideia de treinador de futebol? Na verdade, eu sempre tive, né? Eu sempre, Ah, eu sempre me ó, imaginei, eu sempre me imaginei nessa situação. olha, Porque interessante. eu fui capitão de time desde moleque, né? Eu fui capitão no todos os lugares que eu joguei, eu fui o capitão do time, então eu sempre tinha um papo com o treinador, uma conversa com o treinador, eu sempre gostava de eu gostava de per- Ah, eu gostava de perguntar, eu gostava de saber, os jogadores traziam um problema para mim, para trocar uma ideia, alguma coisa nesse sentido. Só que só que eu fiz o seguinte, eu parei de jogar, falei, eu vou viver um pouquinho com a família, sim. esquecer um pouquinho essa coisa de ser jogador de futebol e no momento certo na hora que eu achar que é o momento, eu volto minhas forças para isso. Aí em 2018 eu comecei a fazer alguns cursos de gestão, coisas de fora do campo administrativo, mas não percebi que não era nada para mim, que eu não levava jeito para aquilo. E aí fui pro campo para fazer a licença que a CBF exige. Aí eu tinha, por um protocolo que existe lá na CBF, eu tinha direito de ir direto na licença A, mas eu preferi fazer a licença B para pegar as ideias que eu tinha na cabeça e poder dar uma organizada. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque a licença B Uhum. te dá a condição de dirigir do 20 para baixo. Então, hoje, por exemplo, se alguém quiser me contratar para ser treinador de divisão de base, eu já posso. Já, já, Ah, pas- interessante. já passei por esse estágio. E eu faria a licença agora em maio, mas devido ao problema com o vírus foi cancelado. E assim que voltar eu devo fazer. E aí, não sei exatamente quando, daqui a pouquinho eu vou estar no campo aí tentando ver se eu levo jeito para coisa, para passar alguma coisa para essa meninada. Ô, craque, eu não tenho dúvida nenhuma do seu sucesso como treinador também, treinador de futebol, mesmo porque você, o Tostão e o Messi são os três jogadores mais inteligentes que eu vi na minha vida. Inteligência fora do normal. Igual o caso é dos três, do Tostão mesmo, ele jogou muito juntos. Eu ficava impressionado de ver a inteligência dele, aquele jogador igual você, igual o Messi, que vê o jogo dentro de campo. O Tostão sempre. Aquilo eu achava incrível, porque eu era um jogador mais. Eu sempre fui velocista. Sim. O velocista, velocista geralmente ele Quer correr, não né, pensa Didi? muito, Quer correr. quer correr. Ao contrário de você, que você é uma coisa assim, sabe, eu sempre tive, né? Tenho admiração de ver jogar, né? Foi 2003, 2004. Não que uma determinada época, porque o Tostão afastou, né, completamente dos estádios, coisa parecida, e uma época até a imprensa me cobrou. Falou, pô, disse, eu tenho algum problema de forma alguma. Porque 2003, 2004 foi a época que eu mais assisti jogo do Cruzeiro no Mineirão. Não Mineirão. Inclusive viajei com o time para Sim, sim, vários você, jogos. você ia na, Por ia na, mais ia na toca lá, tava lá sempre com a gente. tempo na toca lá, porque ele tinha um Sim. camisa dessa que me encantava, me encanta, Opa, me encanta, coisa me boa. encanta. Enganou, Inclusive, enganou a coisa é direitinho tão esse séria, rapaz. a coisa é tão séria, craque, minha admiração por você é tão grande, que você já tem um convidado especial para assistir a sua estreia como treinador. Opa, que maravilha. Que maravilha. Que Já estou te maravilha. intimando, porque seu time, se Que o seu time maravilha. jogar a sua imagem e semelhança, vai ser um jogo de futebol Que maravilha. espetacular. Vamos, vamos tentar. Vamos tentar fazer bem as coisas. Dirceu, mata uma curiosidade que eu sempre tive. E eu já perguntei para outros jogadores e eu sempre gosto de perguntar para matar as minhas curiosidades. Esse time de 66 jogava o Piazza de 5 e você jogava do lado do Tostão?
Na verdade era o tripé, né? Porque o futebol, eu tive o privilégio de conviver com os maiores camisas 5 do futebol brasileiro, inclusive essa questão aí de príncipe para lá, príncipe para cá. Danilo Alvim, ele foi Do o Vasco. camisa 5 do Vasco, seleção brasileira que perdeu a Copa de 50 no Maracanã. Sim, sim. E eu tive a oportunidade de conviver com ele, e o futebol era 4-1-5. Sim. Tanto que quando eu era menino, sabia de cor e salteado os 5 atacantes. Era a E linha, né? aí, era linha, assim, a linha. Ofensivos, não tinha esse negócio de marcar, correr. Tudo. Vamos pro jogo. Bom, aí as coisas foram. Aí passou para 2 meio de campo, né? O camisa 5 e o camisa 8. Passou. Aí, quando eu cheguei no Cruzeiro, já haviam modificado, né? O Cruzeiro, assim, o setor do Cruzeiro mais conhecido, o famoso que ficou na história, né, que é o tripé, Tostão, Piazza e Dirceu Lopes. Porque teve uma maneira, porque eu era meio amador e o Tostão também era meio amador. Então, o que aconteceu? O Tostão adiantou, eu fiquei, mas na verdade, nós dois éramos armadores, vamos dizer assim, né? Mas E a gente não tinha. E o Zé entrava onde nessa história? Porque o Zé Carlos, ele vem posterior. Ah, ele Né? chega depois. Ele chega depois, né? Chegou, ficou alguns jogos na reserva. E aí, quando o Piazza teve um problema de contusão, uma contusão séria, ficou um tempo parado, e aí o Zé Carlos entrou. E quando o Zé Carlos entrou, que voltou o Piazza a tirar quem? Aí sacrificaram, né? Sacrificaram o Evaldo, que tem o seu nome gravado na história também, né? Um jogador também inteligentíssimo, muito importante naquele time de 66. O E aí Evaldo o era Tostão foi para centroavante, né? o Evaldo era o 9 desse time? Era o nome daquele time. Era. E aí adiantaram o Tostão, sacrificaram o Evaldo, e o Tostão aí virou quadrado, né? Virou quadrado. E aí continuou. Como é que faz? Para deixar o Zé Carlos lá de fora, não tinha como. Não queria. Tem que jogar com 12, né? Dirceu, o pessoal do Cruzeiro Sport Tour me mandou hoje à tarde umas perguntinhas aqui. São 5 perguntas que era para você e eu nós respondermos essas pessoas. Então eu faço as perguntas aqui e a gente vai respondendo, tá ok? Ok. Ô, craque, Então, nós melhoramos muito, né? Eu lembro a hã? primeira vez que nós nos encontramos, quando você veio lançar o seu livro aqui, no final, né? Tem um livro que você me deu de presente. Eu cheguei mudo e você calado, né? Não, mas Oi, pô, na verdade aquele dia era o seguinte, aquele dia era um respeito muito grande por essa coisa da idolatria. Eu, por exemplo, eu não te vi jogar, mas eu ouvi muita coisa e depois eu li muita coisa. Então eu cresci com meu pai ouvindo falando do seu nome. Aí depois eu fui ler e aí depois fui ver vídeo. E aí quando a gente vivia em 2003 a gente se via, mas era rapidinho, né? Eu estava trabalhando e você estava de visita. E aquele dia foi a primeira vez que a gente se viu. Então ficou meio assim. Dirceu, quem está assistindo a gente é o Everton Ribeiro, é outro monstro da história do Cruzeiro, foi bicampeão brasileiro aí no Cruzeiro, está jogando capitão do Flamengo hoje, jogando muita bola. Abraço, Everton. Legal tá aí acompanhando o nosso papo. Não foi 10 no Cruzeiro porque eu não quis, porque ele quis jogar com a 17, senão seria mais um 10 do Cruzeiro, porque realmente mais um 10. o Everton jogou muita Então, bola. quero aproveitar também, né? Um prazer muito grande, para dar um grande abraço para ele. Também tenho uma admiração, porque é um rapaz, né? Eu tive o prazer de conhecer no Cruzeiro. Jogou Rapaz demais, joga também, demais. moleque da vida, né? Joga Hoje eu estou tendo demais. esse privilégio aqui. Joga muito, mas é um caráter. É um Alex da vida, né? Disse, eu vou ler as perguntas aqui que o pessoal mandou e aí a gente vai respondendo. Então vamos lá, pergunta 1. É o Eliseu Figueiredo que mandou. Se você, Dirceu, fosse o mandatário do Cruzeiro hoje, quem você traria para a camisa 10 do seu time? Pô, O essa seu, pergunta foi feita por você, né?
Não, é para nós, na verdade. Você dá a sua resposta e eu dou a minha. Quem eu traria para a camisa 10 do Cruzeiro hoje, hein? Será que não teria como se voltar, não, cara? Não, eu não tenho condição, não aguento 2 minutos. Mas quem que nós teríamos, hein? Camisa 10. Hoje Eu, você que está mais atualizado no futebol. na verdade, eu não traria, porque, na verdade, o Cruzeiro de hoje não tem condição de trazer muita gente, né? Sim. Eu apostaria no menino que está aí, que é da casa, que conhece o clube, tem o sentimento do Maurício. Cruzeiro, Uhum. tá começando agora. Uhum. É óbvio que ele vai fazer jogos maravilhosos e jogos não tão bons, porque é normal da idade, vai ser irregular. Mas Uhum. eu daria moral para ele para que ele pudesse jogar com confiança e pudesse desenvolver o jogo dele, porque eu acredito que ele tem boa qualidade e pode ajudar o Cruzeiro tecnicamente, que o Cruzeiro precisa, e como é jovem, num negócio futuro, o Cruzeiro fazer bom negócio com ele, mas ele tem que ter moral, ele tem que ter confiança para poder jogar. Sim. Claro, claro. Eu concordo com você, já não tive a oportunidade de vê-lo jogar, mas já me falaram que é um garoto que tem um futuro muito promissor pela frente, né? E É, realmente é o que você eu, falou. O eu vi Cruzeiro ele, agora precisa. Né? eu vi ele jogar no 20. É óbvio que jogar na sub-20 é diferente de você jogar na principal, ainda mais Sim, sim. o Cruzeiro como está nos dias de hoje, né, onde precisa Uhum. se recuperar, voltar da segunda Sim, para a primeira divisão. Mas eu gosto muito dessa coisa do menino que é da casa, que conhece o clube, que sabe sim, como o torcedor gosta. sim. Era muito do que tinha na sua época, muito jogador formado em casa com o sentimento da casa. Verdade. O menino já demonstrou qualidade, né? Então, se der confiança para ele, ele pode ajudar bastante. Sim, concordo plenamente com você. Acho que para mim é esse, né? Haja visto que a história do futebol brasileiro demonstra isso, né? Os Sempre, grandes clubes aí sempre. de grandes títulos, a maioria é clube formada na base, né? Então, realmente você tem razão. Concordo plenamente com você. O importante é ter o entendimento de que é um menino ainda, né? Não dá para jogar toda a responsabilidade nele, mas dá para passar confiança para ele poder jogar, para ele Sim, desempenhar o jogo dele. Dirceu, a sim. segunda aqui é de uma mulher chamada Letícia Beppler. Me perdoe se eu não falei o nome correto, porque é um sobrenome não muito comum. O que vocês mais comiam quando jogavam? Para você que você é mais velho, você tem cara de que come bem. Fala aí. Pô, as coisas estão mudando muito, né, craque? Eu fiz agora em dezembro do ano passado, eu fiz 40 anos que eu parei, né? Então as Imagine. coisas mudaram muito, né? Inclusive em todos os aspectos de física, de técnica, de alimentação, né? Treinamento, mudou tudo, né? Mas na minha época era purê de batata, arroz, feijão, o básico. Feijão no dia de jogo não tinha, era o básico, né? A alimentação é aquela. Não tinha grandes coisas. Hoje eu não sei, sinceramente, eu não sei. Não, o meu é a mesma coisa. Eu brinco que eu comi tanto purê de batata na vida que dava para levantar um prédio. Esses jogos que eram à noite, no seu período jogava muito à noite? Muito. Aquela final do Santos foi à noite, né? Por os 6-2, 6-2, os 6-2, sim, à noite, as Foi à quarta-feira. noite, né? Sim, Então, esses jogos à noite a gente tinha café da manhã, almoço que tinha purê de batata, lanche antes do jogo ali por 5, 6 horas que tinha purê de batata de novo. Ou seja, dava para levantar um prédio de tanto purê de batata que a gente comeu. Dirceu, eu vou para a terceira aqui. É um rapaz chamado Rafael Alves. Ah, essa é para mim. Alex, opa, quais foram as referências que o seu pai falava a respeito de Dirceu Lopes? Essa é boa. opa, Meu pai é o seguinte, meu pai é do interior do Paraná e o pai é mineiro. Meu avô era mineiro. Então olha, eles tinham uma relação com o estado de Minas. hum, E quando meu pai está no interior do estado do Paraná, que ele vivia ali na juventude, ele torcia pro time do Santos, que era totalmente normal na época, porque era o time daquele camisa 10 que devia jogar mais ou menos.
E quando eu começo a jogar futebol e ele vê que eu era apaixonado pelo Zico, Olha, ele sempre dizia o seguinte, é verdade, o Zico realmente é um fenômeno, sim, você tem razão de acompanhá-lo, mas você tem que procurar ver quem era Ademir da Guia, quem era Rivelino e quem era Dirceu Lopes. E aí, como a gente está aqui hoje numa situação do Cruzeiro falando de você, ele sempre dizia o seguinte: era um baixinho, com cabelão, se tinha cabelão, né? Não estava carequinha como está verdade. agora, e que driblava demais, driblava com muita velocidade. Era E ele sempre dizia que fazia um complemento ali com o Tostão, que o Tostão era cerebral Inteligente. e você era do dinamismo, o drible, o de ocupar a vaga do centroavante, que era o Evaldo. Então eu cresci com essas coisas. E uma coisa que era Ah, muito legal, que ele dizia o seguinte: não tinha frescura, não tinha drible para trás, drible para o lado, era não, drible para frente, para pra passar do frente. marcador e para Sim. criar uma dificuldade para o zagueiro e ir lá dentro do gol. Então eu cresci com isso, depois, mais velho, fui vendo, fui lendo, fui aprendendo, até o dia que eu caí aí em Minas Gerais e aí a gente soube da história toda. Então as referências sempre foram essas, de um baixinho, veloz, driblador, não tinha muita frescura e gostava do gol, ia para frente para fazer gol. E aí você vê os seus números aí no Cruzeiro, mostram isso, né? Dribles, tabelas, chute de fora, entrada na área. Não é à toa que é o maior 10 da história do clube. Então meu pai me deu boas referências. Era isso, Rafael. Vamos para quatro. Essa é boa. Essa acho que você vai ter história para contar. Quatro. Edmilson Fernandes dos Santos. Ele pergunta quais são os nossos ídolos. Começa Opa. aí, Dirceu. Fala aí. Quem era o cara? O craque, assim como você, né, como você disse que o Zico era teu fã, e a minha referência quando era menino aqui, o Pedro Leopoldo, Garrincha e o Pelé, os dois maiores ídolos, né? O porquê, na minha época, o Garrincha, para aqueles dribles, né? E todo cidadão, né? Igual a mim, que tinha uma estatura mediana, né, vamos dizer assim, era ponta, né? Jogava pelas pontas. Então, eu era menino aqui pelo ponto, eu fazia driblava aqueles dribles do Mané, fantástico na Copa de 58, estava com 12 anos de idade. O Negão dispensa comentário. Então, eu me espelhei nesses dois. E foi uma mistura, né? Tentando imitar a jogada do Negão, Garrincha e tudo mais, mas são os dois maiores Você, ídolos que eu tive no futebol. você, o meu, vou responder o Edmilson. O meu é o Zico. O meu é o Zico, É. mas eu tenho um ídolo que jogou aí no Cruzeiro, que aí em Minas chamam de Tostão 2. Ah, Aqui em Curitiba, ele jogou no Curitiba bem no meu ah, período ali são de dois. Tostão, número Ah, 10, um sim. magro, alto. É, Jogou no Cruzeiro na década de 80. isso. Então Marcou a época aqui. eu gostava muito do Zico. O Zico era o cara que eu ficava Não. olhando, mas eu gostava muito do Tostão. Eu gostava muito do Pita, que jogou no São Paulo. Eu gostava muito do Giovani, um meia que jogou no Vasco. Giovanni, Mas sim. o, mas, o Craque. tos, o- mas o Tostão era aqui de Curitiba, eu acompanhava, às Sim, vezes, às sim. vezes, às vezes eu participava, eu era gandula em alguns jogos e tal, e o Tostão foi um negócio assim. Depois, mais velho, eu vim descobrir que ele jogou no Cruzeiro, que ele jogou bem, É. que ele foi campeão aí, então é mais um que tem uma referência com o Cruzeiro. Me mata uma curiosidade, você jogou contra o Garrincha no Botafogo? Lembra? Não? Não, Já estava não parado. cheguei. Não, teve um jogo aqui no Mineirão, né, ele já estava no final de carreira e fez um jogo aqui contra a gente. Para mim foi um. Mas a maior lembrança que eu tenho do Mané foi quando o Cruzeiro surgiu, né, em 66, quando ganhamos aquele título, né, em cima do Santos, que era o maior time do mundo na época, o melhor time do mundo na época, né, bicampeão do mundo, com camisa 10 de todos os tempos. Aliás, o Santos era uma verdadeira seleção brasileira.
Quando o Cruzeiro ganhou esses Jogos do Santos, que foi campeão do Brasil, despertou curiosidade do Brasil inteiro, né? Inclusive, o craque, o primeiro amistoso que nós fizemos foi no Paraná, em Curitiba, e foi um negócio muito interessante, que o ônibus chegando no hotel, havia um cordão de isolamento botado na porta do hotel. E aí eu me lembro, eu ficava muito, né? O Raul, a gente muito era amigo, eu ainda perguntei, eu falei, ô, Raul, será que tem algum. Será que o Roberto Carlos está aí, que o pessoal da Jovem Guarda, né? Marcou muito, era o Cruzeiro, mas despertou curiosidade. E fazendo um jogo lá em São Paulo, no sábado à noite, aí naquela época, né? Estamos falando de década de 60, 70, batendo no apartamento no sábado à noite, tipo assim, uns 8 horas. E aí o Raul falou, vai, o nego, vai lá. Eu falei, Raul, não vai você. É aquela coisa de boleiro, né? O Raul, pô, você é preguiçoso pra caramba. Aí daqui a pouco volta o Raul, nego. E não falava o que que é. Era o Mané. Eu só não caí, craque, porque eu já estava deitado. Um dos maiores emoções da minha vida. Coisa Um dos boa. maiores emoções da minha vida. É interessante, né, craque, essa coisa de ídolo. Eu tenho uma admiração que eu tenho por você. Eu acho que não só o jogador de futebol, o artista, né? Ele tem muita responsabilidade de dar bons exemplos, né? E Sim, sim. você, eu sou fã de você duas vezes, né? Como o artista que você é eterno, né? E a pessoa Ah, que obrigado. realmente admiro muito esse tipo de comportamento. Obrigado. A gente em 2003 teve uma história boa com o Pelé. A gente veio jogar aqui no Paraná contra o Paraná Clube e naquele dia faltavam 4 rodadas para acabar o campeonato. Se nós vencêssemos o Paraná aqui em Curitiba e o Santos perdesse para o Fluminense, Uhum. o Cruzeiro já era campeão. Aí a gente tá num hotel aqui em Curitiba, estamos descendo para o almoço, e aí tá o pessoal tudo de cabeça baixa, e o Pelé entra no elevador. O Pelé estava indo jogar tênis, todo vestido de branco e tal, Então, raquetinha, a mochila nas costas. E aí nisso tava aquele papo no elevador, mas ninguém olhou. Poucos viram que o Pelé estava no elevador. E eu tô assim olhando pro Pelé assustado, que o Pelé tá na você tinha. nossa, Pelé Né? tá na nossa frente. E a gente tinha um fisiologista chamado Emerson. O Emerson tá de cabeça Sim, baixa. E sim. o nosso papo é o seguinte: pô, nós vamos ganhar hoje do Paraná aqui, vamos fazer a nossa parte, vamos ganhar. E o Santos vai perder lá pro Fluminense e nós vamos ser campeão hoje. Vamos deixar essa história maior ainda. Vamos ser campeão faltando 4 rodadas. Quando alguém terminou de falar isso, o Pelé virou e falou assim: não, não, vocês vão ser campeão, mas não é hoje. O Santos não perde para o Fluminense. Aí o fisiologista o Emerson, que estava de cabeça baixa, ele só viu a canela preta do Pelé e falou assim: cala a boca, negão. Aí todo mundo, ele levantou a cabeça. Quando ele levantou a cabeça, ele viu que era o Pelé. Aí ele, não, pelo amor de Deus, seu Pelé, não era isso que eu queria dizer, me perdoa, me desculpa. Aí o Pelé saiu dando risada e Ah, ainda deu um tchauzinho pra gente, falou, não, vocês vão ser campeão brasileiro, mas não vai ser hoje porque o Santos vai ganhar do Fluminense. E acabou que aconteceu isso, né? O Santos ganhou do Fluminense e a gente foi ser campeão na rodada seguinte contra o Paysandu. Mas é uma passagem boa, porque a hora que ele viu que era o Pelé, ele ficou desesperado. Porque imagine, o fisiologista mandou o Pelé calar a boca sem saber que era o Pelé. meu Deus do céu. Mas é isso, Dirceu. A ideia era essa, trocar uma ideia, chamar os cruzeirenses. O Cruzeiro vive um momento delicado e a gente precisa juntar forças. É o seu Sim, nome, o claro. meu nome, o nome de outros ex-jogadores, nome de dirigentes atuais, de ex-dirigentes, mas o principal do torcedor cruzeirense, de saber da importância dele, de Um momento reconhecer, desse, né? de Sim, reconhecer, de reconhecer a história, um clube sim. enorme, um clube gigante, super vitorioso, do qual em algum momento a gente fez parte. Hoje, infelizmente, vive um momento delicado, a gente sabe, é um momento difícil, mas que com a ajuda de todos o Cruzeiro
vai voltar a ser aquele clube que a gente sempre viu de jogar bem, de jogar para frente, de ser campeão, como, Uhum. como conta a Com história. certeza, né? Como conta a história. Esse é o mais importante. Obrigado, É, Marcos, mesmo porque um nós grande estamos abraço aí para na, vocês. nós estamos aí na véspera de completar 100 anos, né? Sim, Então, a importância dessa torcida do Cruzeiro, né? Abraçar o time num momento desse, né? Mas eu estou muito confiante, bem a ter acompanhado as coisas que estão acontecendo dentro do Cruzeiro, mesmo porque o Cruzeiro é um clube muito respeitado, né? É um sim. clube muito grande e as pessoas, né? O conselho gestor que abraçou o Cruzeiro e administrando as coisas, então eu tenho certeza de que o ano que vem o Cruzeiro vai estar no seu devido lugar. Craque, mas que honra, que prazer, né, você me deu, mas sempre uma alegria poder revê-lo, fico muito feliz e que não esqueça, não é intimação, hein? Não é convite, é intimação. Maravilha. Assim, pô, Intimação aceita. faz questão, porque o seu time, que dizem, né, geralmente o futebol é o espelho do treinador. Então, Essa, essa é a o seu ideia. time vai ser aquele futebol que eu joguei, que eu vi, que eu gosto de ver jogar, que é Vamos, futebol arte. Né? vamos tentar fazer isso. Um beijo no seu Príncipe, coração. Que bom, beijão, tudo de beijo. bom, viu? Beijo na família. Tchau, rapaziada. As Um mesmas abraço. coisas. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, você também.